E se a solução para o crime não fosse reformar as prisões, mas acabar com elas de vez? Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma ideia bem radical, uma ideia que desafia a própria base do nosso sistema de justiça. Olha, parece uma pergunta meio maluca, né? Talvez até impossível de responder. Mas e se a resposta não for um simples sim ou não? E se a resposta for, na verdade, uma jornada? Para a gente começar a entender essa possibilidade, a gente precisa olhar para a história e para as ideias de um movimento chamado abolicionismo penal. E a proposta dele não é só reformar, mas repensar tudo desde o início, o que a gente entende por crime e por castigo. Ok, vamos começar do começo. Essa ideia não surgiu do nada, de uma hora para outra. Ela tem raízes históricas bem profundas. As primeiras sementes foram plantadas lá atrás, no século XIX, com os movimentos anarquistas. Eles já questionavam o papel do Estado de punir e controlar as pessoas. Para eles, o crime não era uma falha moral de um indivíduo, mas sim uma consequência direta de uma sociedade desigual. Essa ideia ficou meio adormecida por um tempo, sabe? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, um jurista italiano, o Filippo Grammatica, trouxe o debate de volta com tudo. Ele foi tipo a ponte entre aquelas críticas mais antigas e tudo o que estava prestes a acontecer. E aí a gente chega nos anos 60. O palco muda completamente, a gente vai para a Escandinávia. É lá que a teoria começa a virar ação, a virar um movimento social organizado e super vibrante. O que aconteceu ali foi uma verdadeira explosão de ativismo. Pensa só, em 1966 surge o KRUM, na Suécia. Um ano depois, em 67, o KRIM, na Finlândia e na Dinamarca. Em 1968, o KRON, na Noruega. Em apenas 3 anos, o movimento de grupos de pressão se espalhou por toda a região. Foi muito rápido. O KRON, da Noruega, por exemplo, tinha uma estratégia dupla que era fascinante. A longo prazo, a meta era super ambiciosa, substituir o sistema prisional inteiro. Mas, no curto prazo, eles focavam em coisas práticas. Como a frase deles dizia, derrubar todos os muros que não sejam estritamente necessários. E o método para isso era o pulo do gato. Juntar todo mundo, acadêmicos, advogados, ex-detentos e os próprios presos, para criar uma frente de pressão política de verdade. Toda essa agitação social abriu um caminho. O ativismo nas ruas, nas prisões, criou a demanda e o espaço para que grandes pensadores pudessem pegar essas ideias e organizar tudo em teorias superpoderosas e influentes. O primeiro deles é um sociólogo norueguês, o Thomas Mathisen. Ele era uma figura central porque era, ao mesmo tempo, um baita acadêmico e um dos fundadores do KRON. Em 1974, ele publica A Política da Abolição. Essa citação aqui resume perfeitamente a estratégia dele. O Mathisen não acreditava em pequenas reformas, porque, no fim, elas só acabam fortalecendo o sistema. Para ele, a única saída era a oposição constante, uma contradição que impede o sistema de simplesmente absorver e neutralizar o movimento. E isso leva a gente para o conceito principal dele, a política do inacabado. A ideia é que a luta pela abolição nunca pode terminar. Qualquer proposta que seja finalizada, o sistema dá um jeito de incorporar. Então o movimento precisa estar sempre se opondo, sempre crescendo, sempre inacabado para se manter revolucionário. Então a gente tem a estratégia política do Mathisen, mas, quase ao mesmo tempo, lá na França, um filósofo estava olhando para a prisão de um ângulo completamente diferente. A pergunta dele não era como lutar contra, mas sim por que ela existe e como ela funciona de verdade. É claro que a gente está falando de Michel Foucault e daquela obra monumental de 1975, Vigiar e Punir. Um livro que, nossa, mudou para sempre o jeito como a gente entende o poder e a punição. A lógica que o Foucault mostra é impressionante. Primeiro, a punição deixou de ser aquele espetáculo de tortura em praça pública e virou uma disciplina silenciosa, organizada. Segundo, essa mudança não aconteceu por bondade, por humanidade. O objetivo era criar corpos dóceis, trabalhadores controlados e úteis para o sistema. E agora vem o ponto mais genial. O aparente fracasso da prisão em diminuir o crime é, na verdade, o seu maior sucesso. Ela não existe para acabar com o crime, mas sim para produzir e gerenciar uma classe específica de pessoas, os delinquentes. E isso justifica a existência de um controle policial constante sobre todo mundo. Então, beleza. O Foucault praticamente desmontou a máquina punitiva na nossa frente. Mas e se alguém chegasse e dissesse que a peça principal dessa máquina, a própria ideia de crime, simplesmente não existe de verdade? Que é uma ilusão? É exatamente aqui que entra o criminólogo holandês Loek Hoesman.
Em 1982, no seu livro Penas Perdidas, ele faz a pergunta mais radical de todas, atacando a base, o alicerce de todo o sistema. Essa frase é o coração do pensamento dele. O crime não tem uma realidade ontológica. O que raios ele quer dizer com isso? Que crime não é uma coisa que existe na natureza, como uma árvore ou uma pedra. É uma construção, uma etiqueta que a gente cria e cola em certas situações. E essa mudança de ponto de vista é brutal. A visão tradicional vê o crime como uma coisa objetiva, um ato ruim que precisa de uma punição vinda do Estado. Já o Husman propõe outra coisa. O que a gente chama de crime é, na verdade, uma situação-problema, um conflito entre pessoas que foi meio que sequestrado pelo sistema penal. Ele diz que as pessoas envolvidas deveriam ter o poder de resolver os seus próprios conflitos. Então, o ponto crucial é este. Para o Husman, a abolição não é só sobre derrubar prisões de concreto. Ela começa dentro da gente, no jeito como a gente fala e pensa. Quando a gente para de usar a palavra crime e começa a falar em situação-problema, a gente dá o primeiro passo para desarmar o sistema penal e devolver o poder para as comunidades. E assim a gente fecha um ciclo. Começando com uma semente anarquista lá no século XIX, passando pela explosão de ativismo nos anos 60, até chegar nas teorias supercomplexas do Matheson, do Foucault e do Husman nos anos 70 e 80. O abolicionismo penal força a gente a questionar tudo o que a gente achava que sabia sobre justiça, segurança e vida em comunidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, bem difícil. Se a gente aceitar essa ideia do Husman, de que o crime é uma construção, uma etiqueta, então, como é que a sociedade pode lidar com os danos reais, com as situações dolorosas que acontecem, sem precisar usar a máquina de punir? A busca por essa resposta talvez seja o verdadeiro projeto abolicionista.